Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Todo mundo bem? Todo mundo 100% de saúde? Eu tenho certeza que, como sempre, naquela ânsia de mais aulas de matemática, não é isso? Então, simbora, vamos junto. Eu sou o professor Jefferson Cruz e mais uma vez a gente vai trazer aqui um conteúdo lindo da matemática, tá certo? Ah, professor, na sua conversa tudo da matemática é lindo. E é verdade, tá certo? E vocês vão concordar comigo assim que aprenderem. Que eu tenho certeza que no final dessa aula vocês vão estar tops, tá certo? E o assunto de hoje, um assunto bem legal, que eu particularmente, não é conversa de professor, eu particularmente gosto muito dele, tá certo? Então, traz aqui pra gente, porque na nossa aula 7 a gente vai trabalhar com o eixo de probabilidade e estatística, tá certo? O nosso objeto de conhecimento, o conteúdo de hoje é o princípio multiplicativo da contagem. É isso mesmo, pessoal, contagem. A gente vai aprender a contar. Professor, você tá tirando onda comigo porque eu sei contar. 1, 2, 3, 4, 5... Calma. Porque agora a gente vai contar, só que obedecendo uma determinada condição. Não é uma contagem livre e aleatória, tá certo? Professor, como assim? Pensa comigo. Digamos que na sua casa você morem 5 pessoas, tá certo? Só que com essas 5 pessoas, quantas duplas diferentes você consegue formar? Professor, como assim formar duplas? Digamos que vocês foram sorteados para uma viagem e essa viagem é com acompanhante. Com um acompanhante só. Ou seja, você só vai conseguir levar uma pessoa. Vai você e mais uma pessoa da sua família. Ou vai que não seja nem você, seu pai e sua mãe. Pode ser. Então, quantas duplas diferentes com essas 5 pessoas da sua casa, quantas duplas seriam possíveis ir nessa viagem? E aí? Consegue contar e me dizer isso logo de cara? Ainda não. Mas depois dessa aula, ao final dessa aula, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso tranquilo. E por falar no final dela, a nossa intenção é justamente isso aqui, para que vocês consigam absorver a capacidade de calcular a probabilidade de eventos com base na construção do espaço amostral. Professor, traduza o que é espaço amostral. É o conjunto do todo, tá certo? Na sua casa tem 5 pessoas, seu pai, sua mãe, você, seu pai, sua mãe, sua irmã e sua tia, digamos. Então, o conjunto dessas 5 pessoas é o seu espaço amostral, é o espaço amostral da sua casa, tá certo? E como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o princípio multiplicativo. Como o nome já diz, é um princípio à base da multiplicação. Tranquilo. Vejam que não tem nada muito absurdo. Tudo na matemática, os conceitos, as palavras já dizem o que a gente vai fazer. Princípio multiplicativo. Ah, professor, eu vou fazer o quê? Multiplicar. Agora, como e quais condições a gente vai obedecer nessa multiplicação é justamente isso o nosso objetivo da aula. Descobrir, desmistificar, tirar todo o contexto de dúvida e virar certeza, tá bom? Então, vamos lá. Como sempre, vamos trazer aqui a nossa frase motivacional do dia e vejam de quem é. Para você que é jovem antenado em redes sociais, Mark Zuckerberg sabe que é o cara lá do Facebook, não é isso? E veja se ele, que é desenrolado em todas as redes sociais, olha o que ele está dizendo, é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso do que não fazer nada. Professor, como assim? Não tenha medo de errar. Faça. Se der errado, na pior das hipóteses, você vai aprender com aquilo e com o erro você aprende e faz da maneira correta. Tá certo? Então, errei a questão, não vou fazer mais? Claro que não. Você analisa, vê o que fez de errado e faz de novo, porque aí você vai aprender de verdade, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Então, princípio multiplicativo.
Nosso querido avatarzinho aqui, lindo, perfeito, juro que não... Puxou a mim, claro, né? Então, ó, já trouxe uma pergunta. É um desafio pra gente. Quantas placas de carro podemos ter no nosso país? A gente já sabe que as placas de carro são compostas de que maneira no nosso país? Ó, deixa eu colocar aqui pra gente. Um exemplo tá aqui, ó. 3 letras e 4 números e 4 algarismos. E aí, o que é que eu faço? Como eu posso fazer essa combinação? Só na minha cidade, eu sei que tem muitos carros, muitas motos e várias placas. Então, quantas placas eu consigo formar no território nacional como um todo? É possível calcular sem precisar contar um por um? É. E é justamente aí que entra o princípio multiplicativo. É a capacidade de contar esse tipo de coisa, conjuntos. Esses conjuntos com combinações e a gente determina a quantidade desses conjuntos, tá bom? E hoje eu vou trazer para vocês 3 técnicas que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de contagem, tá bom? Um exemplo clássico aqui é o número do telefone. A gente sabe aqui um celular muito utilizado hoje em dia. Vocês sabem que quando você compra o chip, ganha um número de identificação. Quem quer ligar para você usa aquele número, tá certo? E aí? Quantos números a empresa telefônica lá, a operadora telefônica consegue montar? Será que a quantidade de números de celular é infinito? Não. E qual é essa quantidade? Com as ideias que eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir fazer isso facinho, tá certo? Então, ó, no nosso primeiro problema, resumindo o que tem aqui, pessoal, é justamente o que eu disse para vocês. Contar é uma atividade comum do nosso cotidiano. Só que agora a gente vai contar obedecendo regras, obedecendo condições, beleza? Vamos ao que interessa, que é o exemplo, a prática. Vamos colocar em dia isso aqui. Então, primeira forma de fazer o cálculo das possibilidades é o esquema. Como assim? Esquema? Ah, calma, não é o esqueminha, tá certo? Então, ó, nossa primeira situação tem aqui, ó, combinando roupas. Olha o que Gabriel tem aqui para resolver. Olha o desafio que ele tem aqui. Gabriel tem 3 camisas de cores diferentes. Cor roxa, azul e vermelha. Ele tem também 2 calças de cores diferentes, laranja e azul. Gabriel é aquele cara que ele não gosta de repetir aquele mesmo look todo dia. Então, ó, a pergunta é: quantas combinações diferentes ele pode fazer escolhendo uma camisa e uma calça? Pelo menos ele vai sair todo composto. Ele não pode sair sem camisa, nem pode sair muito menos sem calça. Então, ó, quantas decisões Gabriel vai precisar tomar? Como assim, professor? Quantas decisões? Quantas escolhas ele vai precisar fazer? 2. Ele vai ter que escolher a calça e escolher a camisa. Professor, o que é que isso tem a ver? Pessoal, o princípio multiplicativo, ele é marcado pela tomada de mais de uma decisão. Exemplo, se eu dissesse assim: Gabriel vai precisar escolher uma calça ou uma camisa. Quando eu digo ou, eu estou deixando claro que ele vai escolher uma coisa ou outra e não as duas, tá certo? Então, nesse caso, do ou, como é uma coisa ou outra, eu não uso o princípio multiplicativo. Mas, quando a questão diz, quando o problema traz para a gente a ideia dizendo que Gabriel vai precisar escolher uma calça e uma camisa, ele está forçando o Gabriel a tomar 2 decisões. Então, toda vez que eu precisar tomar 2 ou mais decisões, eu sei que eu vou aplicar o princípio multiplicativo. E como é que eu monto o esquema, professor? Assim, ó, vamos lá. Simples. Se eu já sei que eu vou aplicar o princípio multiplicativo, é óbvio que eu já preciso de multiplicação. Tá aqui. Certo? Sim, professor. Massa. Mas eu vou multiplicar o quê? Vamos lá.
Quais são as decisões que Gabriel precisa tomar? Duas. Primeira, ele precisa escolher a calça. E qual o número de opções que Gabriel tem para escolher a calça dele? Vamos voltar aqui, ó, mostrando aqui pra gente que ele tem calça em quais cores? Laranja e azul, ou seja, duas opções. Então eu vou vir aqui no meu esqueminha e vou colocar aqui, ó, duas opções de calça. Vejam que esse número aqui é a quantidade de opções que ele tem à disposição. Duas calças. Beleza. E agora, qual é a segunda decisão de Gabriel? A segunda decisão dele é escolher a camisa. E para escolher a camisa, ele tem quantas camisas lá? Você já viu lá na questão que tem 3. São 3 cores que ele tem disponível. Então, ó, disponíveis. Então aqui, ó, eu tenho aqui 2 opções de calças e tenho 3 opções para a camisa. Então, ó, princípio multiplicativo, 2 vezes 3, adivinha? 6, exatamente. Ou seja, Gabriel pode sair 6 dias com looks diferentes, tá certo? Utilizando as roupas que tem. Então, ó, pega uma calça, escolhe, vai trocando a camisa. Pega outra calça e vai trocando também a camisa. Dessa forma, ele vai conseguir 6 combinações diferentes de looks aí. Então, ó, isso aqui é o que a gente chama de montar o esquema para o princípio multiplicativo. Beleza? Então, ó, professor, só uma observação. Se ele tivesse também que escolher, além da camisa e da calça, o sapato, e ele tem 2 tênis, 2 pares de sapatos, então, ó, seria 2 da calça. Quantas opções de camisa? 3. E quantas opções de sapatos? 2. E multiplicaria tudo. Tá certo? Não interessa quantos elementos forem aparecer. Princípio multiplicativo, multiplica tudo. Tá certo? Cada elemento representa a tomada de uma decisão. Escolha da calça, escolha da camisa e, nessa outra situação, a escolha do possível sapato que ele teria à disposição. Tá bom? Então, ó, vamos para o nosso segundo modelo de resolução, que é contando com uma tabela. Agora o senhor falou, agora o senhor endoidou, resolveu complicar mais meu juízo. Não. O processo de construção da tabela deixa até mais simples, tá bom? Como assim? Vamos lá, vamos entender aqui. A questão diz o seguinte, agora o problema é com Sofia. Olha o que Sofia tem que fazer. Sofia tem 3 saias, uma azul, uma branca e uma cinza, e 4 blusas. Ela é bem toda ali com cuidado na vestimenta dela, toda, né, preocupadinha lá com a aparência. Então, ó, ela tem as blusas marrom, preta, rosa e vermelha. Aí vem a pergunta agora. Quantas e quais? Opa! Um alertazinho aí. Vejam que agora são 2 perguntas. Quantas e quais? Eu não vou responder só com a quantidade. Eu preciso dizer a quantidade e mostrar quais são as possíveis combinações que Sofia pode fazer com as roupas que tem, tá certo? Então, ó, com isso, como eu quero as 2 coisas ao mesmo tempo, eu quero dizer como ela pode se vestir e de quantas maneiras, aí eu vou para a tabela, porque a tabela mostra isso de uma vez só para a gente. Então, ó, vamos aqui para a nossa tabelinha e veja o que a gente fez aqui. Na tabela, eu representei aqui, ó, coloquei na minha linha aqui e na minha coluna as cores. Essas cores representam o quê? Aqui, na minha linhazinha aqui, são as cores das blusas que ela tem. Então, ó, quantas blusas, quais são as cores que ela tem disponível? Ó, ela pode usar, Sofia pode usar uma blusa marrom, uma blusa preta, a blusa rosa ou a blusa vermelha. Tá certo? Aí agora, essas letrinhas aqui são só abreviações, tá certo, pessoal? A gente vai representar a marrom pela letra M, a preta com a letra P, a rosa com a letra R e a vermelha com a letra V. Tranquilo? E aqui na minha coluna eu tenho as cores das saias que ela tem à disposição. Então, ó, a saia o que é que ela tem? Azul, A, branca, B e o cinza, C. Sim, professor, isso aí até eu sei, porque eu tinha na questão. E agora, como é que eu vejo? Como é que eu posso combinar uma coisa com a outra? Então, ó, se nessa linha aqui é a saia azul, essa casinha aqui tá ligando quem, ó?
a saia azul com a blusa marrom. Então, ó, de cara, olha o que eu tenho aqui na linha completa, ó. Eu tenho saia azul com blusa marrom. Aqui o que é que eu tenho? Na mesma linha da saia azul ainda, ó. Saia azul com blusa preta. Azul com rosa e azul com vermelho. Então, dessa maneira, eu já consegui mostrar quantas combinações possíveis para a Sofia? 4. Além de dizer que eu tenho 4 combinações, eu consigo mostrar quais são. Quais são? Azul, marrom, azul com preto, azul com rosa e azul com vermelho. Tá certo? Veja que eu não estou mostrando só quantidade. Eu estou mostrando a quantidade e dizendo quais são. Então, ó, aqui da mesma maneira, linha aqui, ó, da saia branca. Branco com marrom, branco com preto, ó, saia branca com blusa rosa e saia branca com blusa vermelha. Já ganhei mais 4, então até agora eu tenho quantas? 8 combinações possíveis. Só que ainda tem a saia cinza. Vamos lá de saia cinza. Ó, cinza, saia cinza, blusa marrom, saia cinza, blusa preta, saia cinza, blusa rosa e saia cinza, blusa vermelha. Mostrei todas as combinações. E quantas são? Só contar, galera. Porque vem aqui, ó, e tá aqui. Sofia pode fazer 12 combinações diferentes. E quais são essas combinações? Tá aqui. Minha tabela mostra quais e eu, quando conto a quantidade, eu mostro quantas. Simples assim, sem precisar nem fazer a operação de multiplicação. Tá certo? Contou, quer dizer, montou, contou, respondeu. Beleza? Então, esquema da tabela feito, simbora para o terceiro e último esquema da nossa aula de hoje, que é contando com a árvore de possibilidades. Ah, professor, você vai plantar agora. Não, calma, 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 calma. A situação é um pouquinho diferente. Um dos elementos mais importantes da árvore, qual é? A raiz, né? Então, ó, ela vai lá se enraizando, aumentando tudinho, vai aumentando o leque. E o que é que isso tem a ver? Vamos ver. A situação aqui é o seguinte. Agora o desafio é para Alex, Bruno e Carlos. Alex, Bruno e Carlos participaram de uma Olimpíada de Matemática. O diagrama seguinte, também chamado de árvore de possibilidades, mostra outra forma de descrever e calcular o número de maneiras possíveis de premiar o campeão e o vice-campeão da Olimpíada. Como assim? Ó, o desafio é o seguinte. Existe uma Olimpíada e vão ser premiados o campeão e o vice-campeão. Só que, quantos alunos tem aí participando? 3. Quantas duplas eu posso formar com esses 3 carinhas? Um vai ser o campeão. Qual? Qualquer um dos 3. Um vai ser o vice-campeão. Qual? Qualquer um dos 3. Como eu posso organizar isso? Se liga no esquema aqui, ó. Olha o porquê da árvore. Porque o esquema parece uma raiz, ó, que vai aumentando aqui, ó. Vou organizar tudinho. Nem se estressa, tá bom? Primeira coisa, campeão. Quem pode ser campeão? Alex? Pode ser. Então, ó, se o campeão for Alex, quem vai ser o vice? Pode ser Bruno e pode ser quem? Carlos. E aqui, ó, o que é isso aqui, professor? Vê só. Se Alex for o campeão, eu posso ter quem como vice-campeão? Vice-campeão. Ó, Bruno. Então, os premiados podem ser Alex e Bruno. E pode ser Alex e Carlos. Com Alex campeão, eu posso ter 2 resultados possíveis. Alex e Bruno, Alex e Carlos. Ah, mas e se Alex não for o campeão, se for Bruno? Então aqui o mesmo esquema, ó. Se Bruno for o campeão, quem pode ser o vice? Alex. Já que ele não foi campeão, Alex pode ser o vice. Então, ó, eu posso ter Bruno com Alex e posso ter Bruno com quem? Com Carlos. Tá aqui, ó. Bruno e Carlos. Beleza? E se não for Alex, se não for Bruno campeão, quem é que vai ser o campeão? Carlos. E se Carlos for o campeão, quem pode ser o vice? Tanto Alex quanto Bruno. Então, se Carlos for meu campeão, eu posso combinar ele com quem? Carlos e Alex e Carlos e Bruno. Então, ó,
consegui montar aqui toda a minha árvore de possibilidades. Então, a árvore de possibilidades, ela mostra, como o próprio nome diz, todas as possibilidades, tá certo? Que podem acontecer diante das possíveis combinações entre os elementos que a gente tem à disposição. Então, ó, o que foi que eu fiz aqui? Eu fiz basicamente uma simulação de todos os resultados possíveis. Então, ó, eu fixei primeiro aqui, tá certo? O importante de determinar esse primeiro nome é porque eu deixo fixo o elemento que para mim é o principal, que é determinar o campeão. Então, ó, quando eu determinei aqui o campeão, aí eu fui nas minhas próximas possibilidades. Alex tá fixo, ele já é meu campeão. Então, ó, se eu deixei nessa primeira situação Alex como campeão, que tá fixo, o que é que pode mudar? Meu vice-campeão. Que pode ser quem? Ou Bruno ou Carlos. Então pode ser Alex com Bruno, né? O primeiro e o segundo lugar, o campeão e o vice. E pode ser Alex com Carlos, que é o Alex campeão e Carlos o vice. Então, ó, esse esquemazinho aqui, essa estrutura é justamente o que a gente chama de árvore de possibilidade, tá certo? Então, ó, quantas possibilidades foram apresentadas aqui no total? Ó, Alex e Bruno, Alex e Carlos, Bruno e Alex, Bruno e Carlos. Carlos e Alex, Carlos e Bruno. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mais uma vez, a gente teve aqui 6 possíveis resultados, tá certo? Ah, e qual dos 3 métodos é o mais importante? O que você achar mais fácil, tá certo? Qualquer um dos 3 métodos vai trazer para você a resposta. O primeiro, o do esquema, qual é a diferença? Ele só é um pouquinho mais, ele é focado na quantidade, certo? Lá você só consegue dizer quantos, que foi o caso das roupas de Gabriel, que foi dizer, ó, 6 formas diferentes de se vestir. E quais são as formas? Não dizia, tá certo? Porque a gente focou em procurar o resultado, que era o 6. Já nas roupas de Sofia, lá na tabelinha, a gente conseguiu. Ah, não viu, passou? Volta aí, dá uma pausazinha lá no vídeo e olha lá a tabelinha. Porque a tabelinha, além da quantidade, ela diz quais. Como assim quais? Ela indica pra gente o que eu estou combinando e como estou combinando, tá certo? E aqui, na nossa árvore de possibilidades, que foi o nosso último item, ele é a mesma ideia da tabela, que você consegue dizer quais, certo? Consegue determinar um por um e consegue dizer a quantidade. Então aqui, ó, também 6 possibilidades de premiação, tá bom? Galera, é isso. Por hoje é só. Tenho certeza que vocês mataram todas as possibilidades de dúvida. Valeu? Até a próxima aula. Abraço!